Esse episódio da Fotógrafas de Quinta é patrocinado por Alpha Photobook, Banlec, Assis e Café Ananias. Alpha Photobook, o melhor prazo de entrega do mercado com qualidade e preço. Banlec, uma plataforma inteligente de fotos com ferramenta de reconhecimento facial que facilita para você ter mais lucratividade no seu trabalho. Assis, uma assistente virtual que te ajuda desde o primeiro contato com seus clientes até a pós-venda. E Café Ananias, a nobreza da cafeicultura para nossas xícaras. Um século de tradição e paixão. Olá, pessoal, bem-vindo ao nosso podcast, o Pod Quinta. Somos as fotógrafas de quinta. Mas o conteúdo é de primeira. Então pega sua bebidinha e vem com a gente! Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está assistindo a gente, mas seja muito bem-vindo ao nosso podcast. A gente está muito feliz em ter vocês aqui com a gente. E hoje nós temos um convidado que vai ser babado para você que quer vender, se destacar no seu mercado e alcançar aí grandes voos para que você possa ganhar dinheiro. Então a gente está muito feliz de receber aqui o Gleison. Seja muito bem-vindo! Diretamente de Floripa, gente. Sim, Nossa. exclusivo pro Pod. Pessoa veio de Floripa, gente. É demais. Que honra. Obrigada mesmo. A gente já tá paquerando você no bom sentido. Qual o nome da sua esposa? Tanila. Danila? Tanila. Tanila, no bom sentido. A gente já está paquerando ele faz algum tempo. Demorou Acho que um ano, hein? pra esse flerte que fala acontecer aqui. Mas estamos aqui muito felizes em receber você, porque é um tema que agrega muito, né, pra fotografia. Aliás, você foca muito nisso. Então, pra gente também, sempre quando a gente traz um convidado, a gente sempre aprende muito e troca muito. Então, gratidão mesmo por você estar aqui com a gente. A honra é toda minha, né? Né? De receber o convite e estar aqui com vocês. Obrigada. Antes eu vou tomar o meu café Ananias. Eu também. Brindar? Pra dar uma melhorada aqui no nosso dia, dar um ânimo, né? Que café todo fotógrafo gosta, né? Vamos lá. Vou apresentar aqui o Gleison. Como diz a Renata, é Gleison, som. Testando o som. Vamos lá. Ele é pós-graduado em gestão empresarial pela FGV, formado em processos gerenciais e CEO da For Business. Treinamentos. É empreendedor incansável, pesquisador das soluções práticas para negócios e dos padrões de comportamento humano que estão por trás de quem faz os negócios prosperarem ou não. Depois de mais de 8 anos no mundo corporativo, atuando como executivo estratégico, comercial e marketing, ele trouxe seu pensamento lógico e rápido, com facilidade imensa em encontrar soluções e verdadeiro fascínio em ver famílias e negócios prosperarem para o mundo do empreendedorismo, da fotografia e dos eventos. Hoje, ele impacta milhares de pessoas todos os anos com seus treinamentos online, mentorias, palestras, consultorias para negócios e eventos presenciais. E é por isso que ele está aqui, porque eu já vi a palestra dele, fiquei lá babando e vários na minha cabeça, eu e a Renata, a gente conheceu ele, A gente né? saiu correndo atrás dele, gente. Saímos Foi correndo. meio BO, assim. Foi meio... E foi engraçado, porque foi quase no começo do nosso podcast, né? É. E a gente olhava e falava, é ele. É ele vai. Ele precisa ir. E a gente convidou na mesma hora. Ele falou, tô dentro, mas demorou um pouquinho porque ele é de longe, né? Mas, enfim, está aqui. Então, muito obrigado novamente por você estar aqui com a gente. E antes de começar aqui essa super conversa cabeça aqui, vou falar dos nossos patrocinadores. E se você tem problema com entrega de álbum e demora de chegar, a gente tem a solução para você. Alpha Photobook. Gente, confere lá. 4 dias úteis para entregar o seu produto na sua casa. Olha que incrível. Isso é raridade, é realmente, assim, diferencial de mercado. Então, a gente convida vocês para ir aqui nas descrições, para achar o QR Code deles aqui no nosso episódio e corre lá para conhecer eles e já é negócio garantido. Tem também a Assis, Banlec e Café Ananias. Muito obrigada a todos vocês por confiarem no nosso trabalho. Agora vamos lá. Pergunta que não quer calar. Primeiro assim, queria saber, você é fotógrafo? Por que você entrou nessa área de marketing? E o que você viu? Porque, pelo jeito que eu vi aqui, você é muito visionário, muito ativo, assim. Então, você sempre está em busca de algo para melhorar. E se auto-melhorar, graças a Deus, você pensa no outro e trouxe essa oportunidade para que o outro também possa evoluir. E como que você percebeu essa demanda e como que você entrou nesse mercado? Foi um pouco por acaso, né? Eu sou estranho no ninho, não sou fotógrafo.
Mas desde que eu entrei nesse mundo do empreendedorismo, eu sempre me relacionei muito com fotógrafos. Eu vim de uma carreira corporativa de 8 anos e minha esposa engravidou do nosso primeiro filho, que é o Vicente. E aí, quando ela estava grávida do Vicente, eu tomei a decisão de sair do mundo corporativo, porque um dos princípios que eu sempre carreguei era, quando meu filho nascer, eu quero estar junto. E eu saí do mundo corporativo e comecei a empreender. E a minha esposa, junto com a minha cunhada, elas tinham e têm ainda a Maria Weddings, que foi um dos primeiros blogs que surgiu no Brasil voltado para o mundo do casamento, para o mundo do wedding. E aí eu saí e fui trabalhar com elas, estruturar junto com elas a empresa. A gente atuava no interior do Paraná e a gente estruturou a expansão nacional da empresa. E aí, eu muito comercial, muito contato sempre com os profissionais do mundo de eventos, né, no início. E acabou que, ajuda aqui, conversa lá, dá uma orientação aqui, dá uma dica lá, não demorou muito para vir a primeira consultoria. E a primeira consultoria foi com um fotógrafo, um grande amigo fotógrafo, onde a gente resolveu testar algumas coisas que eu conversava e estruturar um plano de negócio para ele. E deu muito certo. E aí a coisa começou a andar. Da primeira consultoria veio o primeiro workshop, do primeiro workshop veio o primeiro curso, do primeiro curso vieram outras consultorias, mentorias, e aí já são, agora em abril vai fazer 8 anos que eu estou nessa jornada de mentorar, de ajudar os profissionais a encontrarem, primeiro se encontrarem e depois encontrar o caminho do negócio. E aí essa relação com o fotógrafo sempre veio muito forte, por causa que o primeiro curso foi com muito fotógrafo, o primeiro workshop tinha 49 fotógrafos, os meus primeiros mentorados sempre foram fotógrafos, então essa Você relação... foi escolhido praticamente. né? Fui escolhido, acredito, por eu não ser fotógrafo. Por eu ser um estranho no ninho, como eu falo, e trazer essa questão pessoal junto com o negócio. É que, na verdade, eu acho que o grande problema dos fotógrafos, né? Aqueles que são... A gente ainda veio de empresa, a gente ainda tem um norte melhor. Mas o cara que é puro e que fala assim, vou ser fotógrafo, muitas vezes ele não tem um direcionamento, ele não entende que fotografar é empreender, né? Uhum. A não ser que ele vá fotografar para outra pessoa, mas normalmente o fotógrafo, ele tem aquele voo solo. E ele cai de cabeça, né? Porque ele simplesmente não sabe que tem uma área financeira, tem uma área de marketing, tem uma área de planejamento. Ele tem que estar sempre à frente pensando em tudo. Ele acha que... Quando a gente começa a fotografar, a gente acha que é clicar, né? Seria excelente, no máximo tratar uma foto, e não é isso, né? Então você entra nesse momento, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência, e eu acho muito legal, porque você dá a mão mesmo, né? Eu sigo você já há algum tempo, eu estive nas suas palestras, e eu também olho o seu Instagram, eu sei das suas lives lá, que você faz, e eu acho muito bacana esse conteúdo que você traz, principalmente também quando você faz live, você também tá dando conteúdo para quem também não tem condição ainda de pagar a sua mentoria, e o cara também fica ali te paquerando por um tempo, né? Ele vai vendo como você fala até chegar na sua mentoria. Eu queria que você contasse esse processo. Faz esses desafios, né? Quando eu falo com um fotógrafo, né? Um fotógrafo, quando ele decide começar na fotografia, seja pensando em isso prosperar como negócio, ou simplesmente porque ele curte, gosta e é uma segunda função, alguma coisa assim, ele tem os primeiros 2 anos que é de muita energia. Então, tudo é novo, aprende muito, tudo é legal, tudo é incrível, tô aprendendo, tô me desafiando, tô melhorando a técnica, tô melhorando a habilidade e tal. Só que quando chega de 1 ano e meio para 2 anos e meio, essa energia, esse tesão do início começa a diminuir. E aí onde precisa entrar a organização e estruturação. E é onde, nesse período entre 1 ano e meio e 2 anos e meio, é onde a maioria dos fotógrafos promissores, que podem avançar muito, desistem. Ou simplesmente vão levando, que é quando essa energia do início acabou e ela precisa ser somada à estruturação, à organização, que é como trazer o cliente, como se posicionar, como construir uma estratégia, como aproveitar essa energia do início do trabalho para continuar crescendo. E aí, normalmente, é aí que eu entro. A grande maioria dos meus alunos e mentorados, eles estão nessa faixa de 1 ano e meio para 2 anos e meio de negócio, que é quando precisa de organização e precisa de estrutura. Sem contar que tem um grande desafio, né? O fotógrafo tem um grande desafio. Vocês são fotógrafos, vocês sabem disso, né? O negócio de vocês é a imagem.
Então, por viver com a imagem, o fotógrafo ele tem um grande desafio interno de se colocar numa posição de protagonista da sua própria construção e do seu próprio negócio, e não deixar com que esse desafio da comparação, do olhar muito para o outro, tire a energia dele. E tira, Não, viu? e tira. Então, esse é um grande desafio. Por isso que entra muito a parte pessoal. Entra muito O emocional. o emocional, a gestão emocional, o estar bem, o focar, o andar com pessoas que estão avançando, ter troca e construir a sua carreira pensando sempre em avançar um pouco a cada momento. Então, quando eu olho para o maior desafio é a fotógrafa conseguir entender que ele tem um potencial de negócio muito grande na mão e que se somar a fotografia, a tudo que envolve fotografia, ele somar um pouquinho de organização e estratégia, cara, as coisas Ele vai andam. voar, né? Ele vai voar porque é um mercado que ele é pouco estratégico. Porque são poucos os profissionais que conseguem trazer um movimento estratégico. Então, quem consegue colocar, cara, voa muito rápido. Voa e cresce muito. Me ajuda. Ajuda a gente. Ajuda a gente. Ajuda a gente. Não, a gente tem tudo. A gente vai ser um case pra você. Olha, Um portfólio, nossa, um portfólio, um senhor. desafio. E você fala muito também em vida em abundância, né? Aham. O equilíbrio entre família, saúde. Fala um pouquinho disso pra gente entender melhor. Pra Analice entender melhor. Pode direcionar pra ela e bater. Bater assim, ó. Esse é um desafio. Eu teve um momento, no segundo ou terceiro ano, a intenção não era trazer muito isso, era sempre focar muito mais em negócio. Mas aí, quando eu comecei a ter o contato direto com profissionais, eu vi que, no fundo, a maior necessidade é pessoal do que de negócio. Porque quando o profissional, quando ele pessoalmente está bem, ele voa. Verdade. E a fotografia é muito solitária. Muito. É muito solitário. O profissional, ele é sozinho a todo momento. Então, ele tem que lidar com o ego, com a comparação, com o medo, com a insegurança, muitas vezes com a solidão de ter que tomar decisões, com a pressão que vem do cliente, com a pressão que vem da família, porque são poucos os fotógrafos que têm apoio É verdade. dentro de casa, né? E quando eu falo dentro de casa, é pai, mãe, irmão, Marido. às vezes marido, esposa e tal. Não tem. Então, tudo isso gera uma pressão muito grande, como se o fotógrafo estivesse sempre remando contra tudo e contra todos. E aí isso vai chegando um momento que pesa demais. Então, a gente precisa fazer um processo de o profissional ele trazer a leveza para ele no dia a dia, ele entender qual é o seu núcleo. Beleza, qual é o meu núcleo? É minha família? Sou eu, minha esposa, meu marido, meus filhos, e ou sou só eu sozinho com alguns amigos, e entender dentro desse núcleo como que ele se fortalece para não ser influenciado por quem está ao redor dele, sabe? Para poder concentrar a energia naquilo que importa, porque muitas vezes o fotógrafo ele não consegue ver que a profissão que ele tem, o que ele decidiu fazer é uma das coisas mais valiosas que tem hoje no mundo. Então, se tu colocar qualquer fotógrafo sentado em qualquer mesa com qualquer profissional, ele se destaca muito forte. Se botar um fotógrafo numa mesa sentado, sei lá, com médicos, arquitetos, engenheiros, qualquer outras pessoas, cara, ele lidera essa mesa. Porque ele domina ele tem uma habilidade, ele domina uma profissão que é o desejo de muita gente. E muitas vezes o fotógrafo se encolhe, pessoalmente falando, por causa dessa pressão que ele toma por ser fotógrafo, por escolher ser fotógrafo, por estar sempre, é até delicado falar isso, mas enfim, é importante falar, muitas vezes ele tem que provar para as pessoas mais próximas dele Que ele é foda. que ele não errou por escolher a fotografia. E isso é um grande desafio. E que é um trabalho. E que é um trabalho, entendeu? Não é só umas fotinhas. Exatamente. Não é nem fotinhas, exatamente. é fotinhas. Exatamente. Então, quando eu pego... Nossa, quando eu gostei tenho, muito disso que você falou. De verdade. É um grande desafio, porque, por exemplo, hoje, eu tenho mentoradas, por exemplo, que são mães. Tem muitas mentoradas que são mães, tem filhos de 2, 3 anos, às vezes o primeiro filho. E aí, a mentorada vive aquele momento de, cara, será que eu continuo?
Será que vale a pena? Por quê? Porque ela toma pressão em casa, ela toma pressão do marido, ela toma pressão da mãe, ela toma pressão de todo mundo. Ainda entende? mais mulher, né? Ainda mais mulher, É. muito mais. Muito mais mulher no caso de filhos, né? Muito mais, muito mais. Então, eu venho sempre trazendo isso, até no meu conteúdo eu trago muito mais isso, às vezes, do que o negócio, para abrir. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa abrir esse desafio que é do profissional se aceitar, não para ser aceito pelos outros, mas ele aceitar a posição que ele está e televisão. Ser E feliz se no valorizar, processo, né? Exatamente. Ser feliz no processo. Eu Ser decidi feliz no por processo. isso e, cara, tá tudo É, eu bem, tô eu vou nesse construir aprendizado. bem. E agora você falando, é assim, a nossa profissão, se comparada a um médico, a gente parece que está sempre diminuído, porque o médico, nossa, ele teve 6 anos de estudo. Quantos anos a gente precisa de estudo também, né? Sim. Então, assim, é como se ele sim tivesse a profissão dos sonhos, a profissão que realmente tem que dar valor, e a nossa é diminuída. Então, a gente automaticamente, acho que já acaba se sentindo diminuído. Fotógrafo, a impressão que dá é que você, por exemplo, não conseguiu nada e você foi ser fotógrafo porque não precisa de faculdade, né? Não é que não precisa, mas você pode pegar uma câmera e Sim. iniciar, né? Então, realmente, o que você falou faz todo sentido, né? Todo sentido. Eu conheço muita gente, principalmente mulher, né, que entra na fotografia e muitas vezes na minha, que a minha especialidade, que é o newborn, e ela fala, sou mãe, tô sendo mãe, e eu tô vendo que eu quero ficar mais tempo com meu filho, e chega já com essa dor, né? E eu quero ficar mais tempo com meu filho, então eu queria ser fotógrafa, e eu conheci a fotografia de recém-nascido, e me encantei, então eu queria estudar um pouco mais sobre esse universo, porque é algo pra mim que eu gosto, né? Tô nesse mundo da maternidade e quero. E muito pelo contrário, porque se você pensa que você vai ficar muito tempo com o seu Você vai ficar menos ainda. É porque aí às vezes eu falo, porque às vezes você precisa não ser o carrasco, mas você pelo menos falar, olha, é realmente uma profissão encantadora, quando você entra, você se apaixona, eu tento falar sobre isso, né? E falo, não, nem sempre você vai ficar o tempo que você gostaria com seu filho, porque é uma dedicação, assim, na hora de editar, você tem que estar lá à noite, várias coisas, né? Atender, ficar no Instagram e não é de papinho, é respondendo orçamento, é você fazendo suas publicações, fazendo seu social media ali, que a gente é uma escravidão. É uma profissão É uma como outra profissão, qualquer, né? Que a gente fica preso. E nem é tanto como uma outra qualquer, porque cada vez mais a gente tá refém das redes sociais. Sim. Então a gente não quer aparecer, mas tem que aparecer. A gente quer vender e precisa se mostrar. Então, às vezes é importante a gente falar sobre o quanto a importância da fotografia tá de você estudar, mas de você, no meio daquela mesa, talvez o médico não saiba tanto quanto você. Porque a gente tá lá na administrativa, a gente tá nas redes sociais, a gente tá em tudo. E talvez ele nem precise tanto. O que ele estudou pra ele já tá bom, ele para ali. Muitos médicos param ali. E a gente ali se diferencia por causa disso. Porque a gente tá dentro de cada família, dentro de cada necessidade. Sim. E estudando cada vez mais para poder se superar mais e ser mais aceito. Então, é uma busca diária. E tomar decisão, né? Pô, se você tomou a decisão de trabalhar com fotografia, de ser fotógrafo, assuma a tua decisão também. Não dá para ficar esperando aprovação e palmas dos outros. Ai, meu Deus, que lindo e tal. É óbvio que teu pai e tua mãe, eu falo isso para a galera, é óbvio que teu pai e tua mãe talvez queriam que tu fosse médico, advogado, qualquer outra coisa, porque eles viveram em outro mundo, em outra época, onde isso era uma profissão reconhecida. Então, se você decidiu trabalhar com fotografia, assume isso. E não fica esperando o reconhecimento dos outros e da sociedade. É mais o seu reconhecimento, né? Exatamente. Assume teu reconhecimento e, beleza, agora eu vou arregaçar as orgulho, mangas, eu vou né, trabalhar pra caramba e eu vou fazer essa parada acontecer. Porque daqui a pouco, um ano, 2, 3 anos, tu tá subindo num palco para dar uma palestra, tu tá com um podcast gravando, as pessoas vão ter orgulho de ver você tendo sucesso numa profissão diferente, entende? Eu sou pai, né? Vocês são mães. O que a gente quer de um filho? A gente quer que o filho seja feliz. Não importa o que ele faça. Eu falo muito então, isso quando pros um pai e uma mãe vê o filho feliz, eu venci na vida. Tudo que eu fiz valeu a pena, entende? Então, demonstrar essa felicidade, sabe? Cara, eu decidi fotografar, eu trabalho com fotografia e, cara, eu vou fazer essa parada dar certo, entende? Então, esse movimento é muito importante para a galera da foto. E principalmente, sei que tem muita gente que assiste o podcast que tá na fase inicial. Cara, bota energia.
dedica, É isso que eu ia falar. faz, Se você tivesse que dar uma dica pra quem tá começando agora. Fotografa. Estuda também. Testa. Eu vou Constância, falar né? com o coração. Eu sei que às vezes as pessoas não gostam muito, mas eu vou falar com o coração. O que eu mais vejo é fotógrafo que não fotografa. O fotógrafo, quando ele vê, ele só tá fotografando o cliente. Ele para de fotografar, ele para de criar, ele para... Porque o que traz para a fotografia, muitas vezes, é a criação, é a energia, é o testar, é o me desafiar, é o aprender técnica. Diferente, é. Mas E eu aí tô nessa onda sua aí. Acho que já cansei, porque sabe quando você tá Eu mais tô assim, cansada? por isso que eu É, tô e E mudando. às vezes Eu eu só tô executo. cansada, mas eu não consigo pensar o que. E já não quero mais levar câmera pra nenhum lugar, não levo. Aí você fica cansada, mas você tá cansada da sua. E você não sabe como que você sai disso, porque você também tá cansada. Não, e quando você cansa um nível, você acha que você desaprendeu a fotografar, porque você começa a não gostar tanto da sua fotografia. Não se apaixonar, né? E aí você só faz por produção. Então você vai receber o cliente, você executa, recebe, entrega o seu melhor ali, mas ponto final, não cria mais nada, né? É mais do mesmo. E pra gente que saiu de empresa, a gente muitas vezes saiu da empresa, eu não sei quais foram os motivos exatos de vocês, por quê? Porque a gente executava algo que alguém pedia. E muitas vezes você olhava para aquele alguém, né, que era seu chefe, e pensava, esse cara é mais burro do que eu, tem uma ideia muito mais legal, você tenta implementar a sua ideia, eles não aceitavam. Aí a gente começa a fotografar. E daí, durante essa jornada, né, que nem a gente, as meninas estão mais tempo que eu, mas eu tô há 7 anos, eu tô mudando toda a minha identidade visual, tudo, porque eu não aguentava mais olhar para aquilo. Ah, tá bonito, mas tá bonito o seu trabalho, Renato? Pra mim, não. Eu não. Assim, eu quero fazer algo diferente. Eu não estou usando meu cérebro. O difícil, Leison, é você conseguir encontrar o tempo para fazer isso, né? Porque, assim, quando a gente fala de mudança, que nem no meu caso, quantos ensaios eu tive que fazer para chegar no resultado que eu tô chegando agora, que eu tô conseguindo lançar esse novo projeto. E a gente trabalha de graça, então é difícil, né? Porque você tem que tomar uma decisão. Você fala assim, tem 2 clientes para atender, mas ao mesmo tempo, poxa, tem o meu projeto aqui engavetadinho. O que eu faço? Eu tenho que pagar a conta. E falta fora o tempo, A né? luz Você precisa ter vem, tempo a pra você água criar, vem. né? Então, assim, eu acho que a gente vive um dilema, né? E principalmente quando a gente fala muito a gente é do público materno-infantil, né? Acaba que o nosso pod, ele é um pouquinho pro materno-infantil. E a gente tem também os filhos, que eles ficam doentes, eles resolvem brigar e decidir não ir mais. Meu filho, ano passado, decidiu que ele não ia mais pra faculdade. No final do ano, né? Eu quase infartei, entendeu? Aí aparece uma viagem, você tem que ir. Aí o ano passado aconteceu tudo. Meu filho queria largar, eu mudei de casa, eu fui viajar. E assim, as coisas continuam acontecendo. As contas, elas permanecem. Então, assim, Você vai sempre prorrogando. É a vida acontecendo, né? Você vai fazendo o quê? Prorrogando as novidades e se mantendo no mesmo, porque já tá dando certo. Então, você fica com Aí você aquele faz o pensamento. arroz com feijão, que é o que você sabe. Eu falo que é o McDonald's. Por outro número 1, lado, 2 ou 3. Por outro lado, eu também acredito que a gente sabe fazer dessa maneira e a gente se mantém no comodismo, né? Do que você tirar da gaveta e não saber se vai dar certo, dispensar tempo que você já não tem. A nossa vida é uma loucura. Então, você sempre fica pondo para depois, às vezes, os seus sonhos. E, às vezes, não que está ruim, né? Que a gente fala, eu tenho vários projetos, mas não que esse meu está ruim. Mas ele não me serve mais, porque eu já cresci muito para ele. Eu já posso alcançar outros voos, eu já posso fazer melhor, né? Então, não é que o meu trabalho é ruim, ele só pode melhorar. Eu acho que com o tempo... É como se fosse sonho. O sonho sempre vai... Você tem um sonho, você realiza aquele sonho, mas aí o sonho aparece outro. E assim você é igual videogame, né? Você vai aumentando o seu nível, evoluindo. só precisa ter tempo Eu pra... vi hoje um vídeo, que eu tenho mania de YouTube, né? Como muitos sabem, que era o Cortella falando sobre pessimismo. Porque eu acho que chega num certo momento da carreira que a gente começa a virar pessimista mesmo. Não, se eu for fazer... Que nem eu tô fazendo ensaio externo. Gente, qual que é o problema de fazer ensaio externo? Chove, tá? Chove, é um inferno. Eu trabalhei sábado, chovia, daí eu esperava a nuvem, daí depois parava, daí eu voltava e fotografava. Então, é um problema. Eu posso ser pessimista. Ai, gente, eu não vou fazer, porque se eu tenho um estúdio com luz, com tudo, por que eu vou pra fora, né? Pra que eu vou colocar uma criança que pode ventar, pode ter um sol muito forte, a criança pode ficar vermelha? Não. E aí ele falou uma frase que eu gostei muito, que o pessimista é um vagabundo. Porque
Cortella. É tudo muito cômodo, foi o Cortella que falou, achei muito legal. A melhor maneira de acreditar que não precisa fazer nada é acreditar que nada pode ser feito. O vagabundo senta e espera dar errado. E aí ele fala assim, um muro separa, uma ponte une. Achei muito bacana, anotei, eu falei, gente, eu vou falar isso porque eu achei muito legal. E é isso. E às vezes você, inclusive, tem que escolher com quem você está andando. Porque a gente fala que, eu e a Dani, a gente Você gosta falou muito isso da dessa outra coisa vez. de energia. Sobre as pessoas. Eu tô aqui, você reclama, eu reclamo, a gente aqui às vezes começa, eu reclamo, a Annalise reclama, a Daniela não, não, vai dar tudo certo, vamos levantar, que não sei o quê, ela dá uns tapas na nossa cara. A gente precisa conviver, muitas vezes, com pessoas também que levem a gente para esse patamar de olhar e falar, não, gente, calma, é um túnel, mas tem uma luz lá no fundão, mas vai acontecer e vai dar certo, entendeu? Porque você começa a gerar um enxergar pessimismo. um pouco mais longe, né? É só Sim. enxergar um pouquinho ali mais longe. E tu precisa ter uma leitura do momento. Que momento eu estou? Então, por exemplo, se eu estou no momento que eu não tenho mais tempo para nada, por exemplo, eu não tenho mais tempo para fazer um projeto criativo pessoal. Tipo o nosso, por exemplo. Então já chegou numa maturidade de negócio que normalmente esse fotógrafo já está sofrendo do que algo que muitos fotógrafos sofrem, que é a centralização. Ele acha que só ele tem a capacidade de fazer o que ele faz, e aí ele cresce, ele começa pequeno, vai crescendo, o negócio cresce, tem mais clientes, o negócio cresce. Você me estudou antes de... Você tá com o papelzinho aí falando sobre mim? E aí chega um momento que ele precisa ir para o próximo nível, que é o quê? Cara, eu não posso mais ir sozinho para esse negócio. Eu preciso ter alguém comigo. Para quê? Para atendimento? Para quê? Para edição? Para quê? Para organizar o meu estúdio, se eu tenho um estúdio. Ok, eu trago uma pessoa e eu vou pro próximo nível. Eu preciso chute minha bunda para eu dar um passo para frente. Exatamente. E aí eu continuo no meu posicionamento de crescer. Crescer o quê? Crescer a qualidade dos meus clientes, crescer o valor que eu cobro, porque eu estou crescendo. E esse momento é o momento que muito profissional tem o medo, tem a insegurança de dar esse passo. Porque se eu tenho um negócio mais maduro, vai chegar esse momento. Vai chegar. Eu tenho um exemplo de um casal de fotógrafos que há 2 anos, um pouquinho menos de 2 anos atrás, eles trabalhavam sozinhos, os dois não tinham tempo para mais nada. E estavam a ponto de guerra. E aí resolveram estruturar o negócio. Trazer uma pessoa para atendimento, trazer uma pessoa para auxiliar no processo interno de edição, seleção de fotos, diagramação de álbum e tudo mais. O que aconteceu? Liberou a agenda deles, eles voltaram a fazer projetos, voltaram a viajar, abriram mais 2 negócios. Viraram a ser um casal. Viraram a ser um casal de novo, né? Namorar, voltaram inclusive, a ter filho, né? Namorar e tal. E hoje eles já estão com faturamento 4, 5 vezes maior do que tinham há 1 ano e meio atrás. Por quê? Porque eles não perderam o time de fazer o movimento. Virar a chave. De virar a chave. E assim, o meu conselho que eu dou pro fotógrafo é, se hoje você não tem tempo para trabalhar a tua criatividade, você precisa fazer alguma coisa para mudar. Porque quando tu chegar no momento que você só trabalha pro teu cliente, só para quem te paga, isso vai... pagar a conta, né? Isso vai virar um pé no saco, daqui a pouco tu tá assim, porque o fotógrafo não é utopia, mas o fotógrafo é um artista. E aí tu imagina um artista que pinta quadro e ele só pinta quadro que a pessoa vem, eu quero que tu pinta tal coisa. Mandando em você, né? Quanto tempo ele aguenta? Ele não vai aguentar muito tempo. Não vai mesmo. Porque ele precisa desenvolver a arte. É igual uma criança. Se tu Aí disser o pra cérebro, criança, ele você só pode brincar disso, a criança vai ficar entediada. Ela precisa ter liberdade pra subir, pra brincar, pra se desafiar e criar. E o fotógrafo precisa trazer isso. Então, se é um fotógrafo novo, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de fotografia, cara, fotografa tudo. Porque o que vai fazer o teu posicionamento se destacar é a visão que tu tem do mundo. Eu sempre falo, nós, pessoas normais, nós não conseguimos ver o mundo como vocês veem. A gente tá aqui nessa sala. Eu vejo uma sala. Se vocês pegarem a câmera de vocês vão fazer fotos incríveis desse lugar. Por quê? Porque vocês têm uma visão, uma forma de ver o mundo diferente, que pessoas normais não têm. Então, se tu é um fotógrafo iniciante até 1 ano e meio, fotografa, mostra a tua visão do mundo. Se tu tem filho, fotografa teu filho. Se tu tem família, fotografa tua família. Se tu é fotógrafo, por exemplo, de eventos, cara, sai fotografar, tenha projeto, fotografa a rua. Mostra que a visão que você tem do mundo é diferente da pessoa normal. Pessoa normal que eu digo que não fotografa, né? Que não tem Sei. essa visão de fotografia, de imagem. O que vai acontecer? Aquela pessoa que te acompanha
nas tuas redes sociais, mesmo que para ti sejam poucos, que não são sempre bastante pessoas, elas vão conseguir sentir a visão que você tem do mundo, que é diferente, vão passar a te valorizar mais e vão ter mais desejo de te contratar. Porque conecta Agora, pela essência, né? Exatamente. Agora, você não faz isso, você não mostra a criatividade, o que vai acontecer? Você não consegue se posicionar pelaquilo que te diferencia. O que diferencia é a tua visão de mundo. É a forma como tu enxerga as coisas. E se é um fotógrafo mais experiente, que chegou nesse nível de, cara, beleza, Gleice, eu não tenho mais tempo. Isso eu escuto muito. É óbvio que vai chegar uma hora que não tem tempo. Quem não tem tempo? Né? Quem? Filho, atendimento, Instagram, edição, marido, esposa, Amiga. mãe, Storytelling. cachorro, papagaio, Tô com uma raiva desses Cara, não tem storytelling. como dar tempo. Tu tem que ter uma pessoa que vai te ajudar a desafogar naquilo que não gera resultado, ações que não geram resultado, mas que tomam tempo pra caramba, pra te liberar, pra você focar naquilo que gera Arrumar o resultado. HD, né? Exatamente. Organizar os arquivos, salvar tudo. Exatamente. Esses processos que... pensa assim, quanto é a hora de vocês fotografando? Vocês podem falar? Uhum. Quanto é um ensaio? Mais ou menos, vamos pegar um exemplo de um fotógrafo de uns 3, 4 anos. Um ensaio de 1 hora. Quanto que é? Depende do tipo do ensaio, né? Ah, vai. Vamos pensar no ensaio de família. R$1.000. Vamos botar R$1.000, R$1.000, certo? é. R$1.000. Então pensa que o teu trabalho, cada hora do teu trabalho, você consegue remunerar R$1.000. Agora pensa você 3 horas no dia, separando foto, editando foto e diagramando. Esse teu trabalho te custou R$3.000. Então, essas 3 horas que você ficou fazendo isso te custam R$3.000. Será que não vale a pena você contratar alguém, pagar 1.000, 1.500 por mês, É meu marido que fala isso. para a pessoa fazer isso, te dar essa folga e você usar um pouco desse tempo para criar, ou usar um pouco desse tempo para dormir, ou usar um pouco desse tempo para sair Viu? com o teu Nanudo. filho num parquinho, ou usar um pouco desse tempo para pegar e fazer relacionamento com os seus clientes, para uma campanha que tu tá lançando agora Pensar de em dia outras coisas, né? Pensar em outras coisas, ou pegar o telefone e ligar para alguém, entende? Até para outro fotógrafo Até também, pra fazer outro uma fotógrafo. parceria. Exatamente, fazer Ou uma até ir se parceria, cuidar, fazer um se- evento. né? Se cuidar, ir Se pra uma, cuidar. sei lá, ir pra uma academia, pra um salão de beleza, pra alguma coisa assim, sabe? Então, esse é um desafio que eu vejo muito grande, é uma das coisas que eu sempre faço com os meus mentorados, só pra vocês terem ideia. Vou até abrir um pouquinho de bastidores. Sempre que eu tenho um mentorado, a primeira coisa que eu peço é a agenda. E quando eu olho pra agenda, eu sempre peço agenda, eu quero a tua agenda completa. E a agenda vem. O que vocês imaginam que tem na agenda? Só os ensaios. Só os ensaios. É a Só os minha. trabalhos. Só os trabalhos. O resto a gente faz quando dá. E aí eu começo um exercício assim, tá, mas você é casado, né? Você é casada, sim. E cadê na agenda à noite com o marido? Ou com a esposa? Cadê o horário? Só se for que a você vai? noite de briga. Entende? Se tem filho, quando que você vai passear com o teu filho essa semana? E aí, quando a gente começa a fazer esse tipo de exercício, a gente E vê às vezes não que... precisa nem saber o quê, só está escrito quinta, esse Exatamente. horário, filho. Aí você se vira pra ver o que você vai fazer. Exatamente. O que acontece? Você virou o funcionário da sua empresa. Eu sou funcionário. E o trabalhar, a palavra trabalho, ela dá trabalho, né? E ela perde o Claro. prazer, né? Então, uma vez uma pessoa falou assim, a partir do momento que você tá sendo mandada a fazer, a cumprir aquelas regras, você perde o tesão, porque já dá trabalho, né? E aí você entra nessa... E sabe por que nessa acontece energia. isso? Aquilo que a gente falou lá no início. Por causa de pai, mãe, parente, normalmente pai, mãe e parente, que metem pressão. Aí você vem de uma educação que valoriza a pessoa que trabalha das 8 às 18, Hard work, entende? E aí você que tem liberdade, você trabalha às vezes final de semana, muitas vezes no final de semana. Sim. Você trabalha de noite, mas você não se permite 10 horas da manhã pegar o teu filho e brincar numa pracinha. Não. Porque você está indo contra o status quo da sociedade. Vão falar que eu não trabalho, 10 horas da manhã eu vou passear com a Vagabundo! criança. Vagabundo. Preguiçosa? Uhum. Quem é você para sair no meio da manhã? Entende? Então, essas crenças a gente precisa quebrar para que o profissional se sinta bem. Entende? Eu tenho uma mentorada que a gente começou um processo, ela mudou do interior para o litoral, e ela já está há alguns meses no litoral, e quando ela mandou a agenda, eu perguntei, tá, e qual é a tua rotina de
de aproveitar agora que tu tá no litoral. Como assim? Que dia você vai pra praia, Ela passear? nem Que você conheceu vai a praia caminhar pra ainda. praia. Ah, não, mas é que eu não consigo, eu não tenho tempo. Falei, Isso é qualidade que horas de tu vida. leva teu filho pra escola? Tu não leva de manhã cedo? Sim, 7 horas. E o que tu faz das 7 às 8? Não, eu já volto porque eu tenho que editar. Então tu não vai mais editar a partir de amanhã, 7 horas. Tu vai deixar teu filho na escola, tu vai caminhar na beira da praia e vai mandar uma foto. E vai encher esse potinho Se de tu, areia. não, fala- se tu não mandar a foto, nós não temos a próxima reunião de mentoria. Nossa, adorei você. Desse jeito. Por quê? Adoro. Porque o que acontece? Aquela coisa, eu tenho que estar 8 horas trabalhando. Se eu não tiver 8 horas trabalhando, imagina o que vão pensar. Eu não vou ser produtivo, né? Cara, vive a vida que tu decidiu viver, que tu escolheu viver. Tu te permite. Eu pego meus filhos, eu moro perto da praia, 10 horas, às vezes eu faço mentoria, eu pego 10 horas da manhã e vou pra praia com eles. Ai, que delícia. Porque eu escolhi isso. Eu trabalhei no mundo corporativo, eu sei que eu quero trabalhar das 7 às 23, sem Você não parar. via nem estava chovendo, calor, Cara, eu não frio. quero isso, eu escolhi isso. Então, a gente precisa trabalhar na mente constantemente esse processo, porque aí traz a leveza. Aí tu sente que vale a pena, entende? Eu estava num workshop em Floripa de um amigo fotógrafo e eu falei para ele, eles tinham algumas atividades de criatividade na praia. Eu falei, cara, faz stories, joga na cara da sociedade. Joga na cara da sociedade que terça-feira você tá na praia em Florianópolis fazendo foto. Porque as pessoas normais não podem fazer isso, elas estão dentro do escritório trabalhando. Então traz para você que você escolheu fazer uma coisa, não só que você é livre, né? que você tem essa liberdade. Tem essa liberdade. Eu consigo fazer os meus horários e me respeitar, né? Mas eu sei que isso é um grande problema, principalmente quando a pessoa tá ali com um monte de conta para pagar, acaba que esse cara ele sofre uma pressão, inclusive por conta financeira, né? Sim. E aí ele não consegue se permitir, né? Mas ultimamente eu ando numa pegada meio pesada, assim, que até o Fotógrafas de Quinta ele demanda, né? Ele é um projeto criativo, o Fotógrafas de Quinta. A gente De eterno aprendizado. de né? eterno aprendizado, a gente gosta de trazer vocês, porque o tempo todo eu tô aqui anotando, a gente aprende com vocês, né? A gente quer um pouquinho de cada um, né? Um pedacinho de cada um. E é uma coisa criativa. O dia que a gente volta do Fotógrafo de Quinta, isso aqui é um tesão, porque o meu celular tá desligado. Ele tá bombando. O dela tá bombando, ela até jogou lá na coisa. Porque senão a gente fica aqui, o celular só tá aqui porque a gente tá filmando, porque a gente quer ter esses videozinhos. Mas é um dia de higiene mental. E olha Legal. o tanto que a gente está recebendo de vocês aqui. Então, a gente conseguiu, graças a Deus, ter um projeto criativo. Só que com esse projeto criativo, às vezes, a gente também sacrifica outras coisas. Então, são decisões, né, que a gente tem que tomar, que às vezes são doloridas ou não. E quando você entra num projeto, né, Gleison, muitas vezes você não sabe a profundidade disso, né? A gente Sim. começou a trabalhar com o YouTube sem saber mexer no YouTube. Então, hoje a gente vê o tanto de demanda que a gente mesma gera, até pela questão da criatividade. Mas eu acho que o Fotógrafo de Quinta, por ele ser um projeto criativo, faz com que a gente evolua muito. A gente tem a exigência e a criatividade. Como empreendedora, né? Se você for pensar de onde a gente saiu para onde a gente está hoje, e o fato de nós três sermos fotógrafas, eu faço uma foto mais bonita que ela vai e faz uma mais bonita que eu, porque, assim, fica é saudável, é engraçado, mas a gente olha e fala assim, não, Nossa, tá bom isso aqui, né? isso aqui tá bonito, né? Como que fez? Peraí, Vamos fazer. não entendi, peraí que eu vou copiar. E é assim, entendeu? Então a gente tem o fato da fotografia ser solitária, eu acho que é o que adoece muita gente. Então quando você tem isso daqui também, né? Eu acho que o fotógrafo ele precisa saber isso. Que nem você fala que o fotógrafo tem que ter o tempo dele, sim. E ele também não só fala com o cliente, ele precisa falar com o outro fotógrafo. Porque o outro fotógrafo é o que vai segurar a dor dele. Eu acho que não só o fotógrafo é solitário, como ele que se criou nessa bolha de solitário. Sim. Porque, na verdade, muitos que a gente sabe, eles são egoístas. É. Eles não querem passar pra frente o conhecimento como se o outro fosse copiar, mas coloca na internet. Então, quer dizer, ele pode passar uma Ele informação, prega uma ele coisa. prende a informação. E ninguém copia ninguém. Né? É só uma informação que você pode transformar a vida da pessoa e dar uma coisa. Então, eu acho que a fotografia, ela é de pessoas com muito ego, muito egoísmo. Eu acho que tá melhorando isso. E aqui a gente vê cada vez menos pessoas que acho que por energia, né? A gente atrai pessoas que seguem a mesma linha de raciocínio da gente. Vamos passar o máximo que a gente consegue, poder falar o que a gente sabe fazer para as outras pessoas, porque isso pra gente é importante. Mas tem muita gente que não passa. Tem gente que não curte nosso canal, não é verdade? Que não se inscreve no nosso canal. Por quê? Não dá pra entender. Nosso conteúdo é bom, a pessoa transforma as pessoas.
tem gente que precisa desse conteúdo. A pessoa não se inscreve, não compartilha e não curte. indica pro amiguinho. Né? Ela passa no Instagram, olha aquele conteúdo, fala, meu, essa frase mudou minha vida, mas ela não escreve pra mim pra falar, Dani, que frase foi essa que mudou minha vida? Ela simplesmente transforma sem... Não, tô generalizando, mas tipo assim, a pessoa no mínimo não curte, Não pra vou dar curtir, audiência. eu não vou curtir a foto do outro porque tá mais bonita que a minha. Porque tá mais bonita que a minha. Olha que fotão. Não, mas ela é minha concorrente. Não, ninguém é concorrente de ninguém. O concorrente, ele serve somente pra você subir de nível, pra ver que tá fazendo algo diferente, pra você se movimentar. É assim que a gente consegue enxergar, né? As duas aqui são provas disso. E tem uma virada de chave aí que, para mim, talvez é uma das mais importantes para quem trabalha com fotografia. E é uma chave bem difícil de virar e que pouca gente vira. O fotógrafo, muitas vezes, ele pensa que aqui é o fotógrafo e aqui estão os outros fotógrafos. Muitas vezes o fotógrafo constrói a sua carreira e trabalha todos os dias virado para cá. Virado para os outros fotógrafos. Sim. Então, quando tu disse, ela faz uma foto melhor do que a minha, eu vou lá e melhoro. Por que você melhora? Por que ela melhora a foto? Para quem? Melhora para o teu cliente. Sim. Então, quando o fotógrafo consegue entender que o trabalho dele, a comunicação dele, o Instagram dele, tudo que ele faz é para o cliente dele, e que ele pode beber de várias fontes, que ele pode sim se inspirar, que ele pode sim aprender e virar para o cliente, conversar com o cliente, passar para o cliente, o jogo muda. Por quê? Não é só... eu trabalho com profissionais de outros nichos. Assim como o fotógrafo tem o ego, os outros profissionais também têm, o arquiteto também dentro da arquitetura. Só que a gente precisa ter clareza de que se você é fotógrafo, é fotógrafa, o teu cliente não é. Você vive a fotografia todos os dias. Você estuda fotografia todos os dias. Você vê conteúdo de fotografia todos os dias. Mas o teu cliente não vê. O teu cliente te acompanha, te segue, porque ele espera de você isso. E aí é um recado principalmente para quem é mais novo. Ah, mas eu não vou fazer um lançamento de uma campanha, mas eu não vou gravar um stories assim, porque não vai ficar legal porque igual alguém o cara vai rir, que é né? grandão, porque o Bambambam lá faz melhor, porque o cara tem um fundo melhor, porque não sei o quê, porque a câmera do cara é melhor. Porque ele tem dinheiro. Porque ele tem dinheiro, porque ele é bonito, porque ele é tatuado, porque ele é musculoso, 1 milhão de desculpa. Cara, mas o teu cliente tá te esperando. O teu cliente não tá imerso na fotografia. Nem sabe que ele existe. Nem né? sabe que existe, entende? Então, quando eu me viro pro meu cliente, eu me comunico com o meu cliente, eu entrego pro meu cliente tudo aquilo que eu sei, mesmo que eu sinta que eu sei pouco, isso já é muito, e eu me conecto. Então, quando penso em estratégia, Gleison, o que é uma estratégia boa para quem quer vender mais, para quem quer crescer? Cara, é você se posicionar pro teu cliente, é você conversar com ele, é você fazer conteúdo basicão, aquele conteúdo sabe aquele conteúdo que você pensa assim, se eu fizer isso, os outros fotógrafos vão rir de mim? É exatamente esse que tá faltando no teu Instagram. Porque não que é o teu fotógrafo, né? É pro exatamente, entende? Por exemplo, vocês trabalham com gestantes. Cara, você precisa conversar com as tuas gestantes, orientar ela. Qual é a semana ideal para fazer o ensaio? Porque pro fotógrafo é óbvio, mas pro seu cliente não. Exatamente. Aí você trabalha com gestante e você não tem um conteúdo no teu Instagram que ensina a gestante que na semana X, quando você chegar na semana X, você tem que me chamar pra gente marcar o teu ensaio, porque lá na semana 32, né? 32, Sim. 33. Eu tô aprendendo, viu? em cima. Eu tô aprendendo. Na semana 32 tem que fazer o teu ensaio. Mas se eu fizer um stories e fazer um Reels falando sobre isso, o que os outros fotógrafos vão pensar? Foda-se os outros fotógrafos. Você tá falando com o teu cliente. Imagina se eu, no meu Instagram, ou para minha audiência, eu não falasse que você precisa sim colocar na tua agenda um dia da semana para estar com teu filho. Porque se você não colocar na agenda, você vai deixar para depois. E aí teu filho vai ter 2, 3, 4, 5 anos. Quando ele estiver com 8, 10 anos, você vai olhar para trás e viu que passou semanas e semanas e você não teve tempo de qualidade Não, com aí teu ele filho. vai falar, né? Mãe, não posso porque hoje eu vou sair com meu coleguinha. Exatamente. Entende? Não tá Então, acostumado? essa coisa de, cara, o que eu decidi fazer, eu preciso ter ciência que as outras pessoas que não fazem a mesma coisa do que eu, elas precisam de mim. Elas precisam que eu dê voz a isso. Elas precisam que eu comunique isso. Porque aí eu me conecto. Aí as pessoas vão se conectar comigo.
E isso vale também na fotografia. Gleison, você falando assim, isso serve para, por exemplo, a gente vê que tem fotógrafos que começam na fotografia e já se destaca de uma forma excepcional. E tem uns que a gente vê que tá sempre ali martelando e não consegue remar para lugar nenhum, né? Então, esse destaque seria isso? Como é que você explica que uns alavancam demais e os outros acabam sempre morrendo na praia? E às vezes o que tá alavancado nem tem o melhor trabalho. Você olha e fala, né, tecnicamente falando, você consegue analisar o trabalho do outro e olhar e falar assim, não, ele não tem uma entrega, ele não domina o equipamento dele, isso aqui não tá legal, mas o cara, é um comunicador nato e ele trabalha a comunicação dele de uma forma que ele Tem consegue posicionamento, né? fazer um posicionamento, né? Há uns 5 anos atrás, um pouquinho mais, o que fazia isso era muito o posicionamento pessoal. Era muito relacionado ao lifestyle. Então, profissionais que tinham um lifestyle... O que eu visto, o que eu consumo, exatamente, né? Cresceram muito, né? Demonstrar riqueza, talvez, né? Ou liberdade, enfim. Tem vários nichos de vertentes, né? Do lifestyle. Do lifestyle que vão, né? Tanto com fotógrafos homens, como com fotógrafas mulheres. Então, o lifestyle foi muito forte 5 anos para trás. Depois da pandemia, isso mudou um pouco o jogo, porque as pessoas se encheram um pouco o saco disso, as pessoas passaram a olhar um pouco mais para elas. E aí começou, o que faz a diferença desse crescimento hoje é ter estratégia de negócio. Hoje é tu entender que tu tem um negócio, tu atua no mercado, as pessoas, tu tem um público, tu tem possíveis clientes-alvo, e quanto melhor posicionado você estiver junto desses clientes, mais você cresce. E aí tem um detalhe que confunde muito a cabeça de muito profissional de fotografia, que é a diferença do fotógrafo influencer para o fotógrafo que ganha dinheiro, que cresce o negócio. Porque dentro da fotografia tem muito fotógrafo influencer. O que é o fotógrafo influencer? É aquele profissional de fotografia que se destaca pelo seu posicionamento, que ele constrói uma comunidade e tudo mais. E não necessariamente esse profissional de fotografia ele tem um negócio estruturado e muito forte. Então acaba que muitas vezes, e eu vejo isso acontecer muito, tem muito profissional de fotografia que acha que para ter sucesso, crescimento financeiro, ele vai precisar se tornar um influenciador. Ele vai precisar ser um fotógrafo referência entre fotógrafos. E não necessariamente. São 2 caminhos. Você pode. Mas é muito mais fácil e rápido você crescer financeiramente o teu negócio se você decide se posicionar dentro do teu público, sabe? Então, vou dar um exemplo. Beleza, você fotografa mulheres. Independente se é ensaio feminino, se é casal, se é família, se é gestante, tal. O que você precisa fazer? O que é mais interessante você fazer? Você está bem posicionado com mulheres que são referência dentro desse público que você quer atingir. Então, ao invés de ficar criando conteúdos ou pensando para qualquer coisa, cara, vamos mapear. Quem é meu público? São arquitetas? Então, deixa eu mapear aqui Nichar, né? 3, 4 arquitetas que são referência dentro da minha área de atuação, ou dentro da minha cidade, ou numa cidade como São Paulo, que é maior dentro da região, né? E deixa eu entrar em contato com elas, deixa eu criar um projeto autoral e eu vou convidar 2, 3 arquitetas para fazerem parte do meu projeto. Por quê? Porque essa arquiteta, que é uma referência naquela região, ela tem dezenas, talvez centenas de outras mulheres que acompanham ela, que veem ela. Então, quando essa mulher que acompanha aquela arquiteta vê que, por exemplo, ela fez um ensaio dela ou da família dela com o fotógrafo, a fotógrafa X, o que vai acontecer? Ela vem atrás. Eu vou querer também. Vai conhecendo. Por quê? Por aspiração. Uhum. Porque o fotógrafo ele precisa ter a clareza de que o mundo que ele vive da fotografia, os outros profissionais também vivem dentro do mundo deles. O arquiteto vive o mundo da arquitetura, o engenheiro vive o mundo da engenharia, a médica vive o mundo da medicina. E muitas vezes o fotógrafo está tão que não percebe esses movimentos estratégicos. E aí tu se posiciona bem dentro de um nicho, dentro de um público, dentro de uma região, o negócio começa a crescer e prosperar, e muitas vezes é um desconhecido, né, dentro da fotografia. E tá tudo bem, porque você é muito conhecido no público que você quer atingir.
Então, uma das coisas que eu busco sempre fazer e oriento pra galera é entender o teu posicionamento, onde você tá e o que você quer. Não tem nada errado. Você quer se posicionar como um profissional de influência, de autoridade dentro da fotografia? Beleza, arregaça a manga e vai trabalhar por isso. Você acha que isso é quando fica mais refém das redes sociais? Total. Mas dá pra fazer sucesso sem ser refém das redes sociais? Dá e muito, por quê? Porque, pegando esse mesmo exemplo, a arquiteta, que é o teu possível cliente, ou a médica, que é a tua possível cliente, ela não vai passar o dia inteiro vendo coisa de fotografia. Entendeu? Ela nem tem tempo para isso. Então, você não precisa muito. Você precisa de estratégia. Então, o pouco que funciona. Sacou? E aí essa... Isso depende do público que você quer falar. Né? Depende do público que você quer falar e depende da estratégia. Então, entender isso. Eu quero ser um fotógrafo referência dentro da fotografia, é um caminho que eu vou seguir. Eu quero ser um fotógrafo referência para os meus clientes, é um outro caminho que eu vou seguir. E aí, o que acontece normalmente? Se você se torna um fotógrafo referência para os teus clientes, muito provavelmente ali na frente, você vai se tornar um fotógrafo referência dentro da fotografia. Entendeu? Então, essa decisão eu recomendo Porque é uma a galera marca tomar. que cresce, né? Porque é uma marca que cresce. E deixa eu te falar uma coisa que eu percebo porque eu faço, tá? A gente é muito acomodado. A gente fica com a bunda sentada esperando Jesus operar um milagre, né? É verdade. E aí, por exemplo, agora eu tô me posicionando com essa coisa das profissões, né? De começar a fazer mais marca pessoal. Eu trabalho com... O meu gestante é o mais forte, né? Mas eu amo mulheres, né? Eu amo fotografar mulheres. Lógico que aparece um homem ou outro para fazer de profissão, mas a grande maioria... Eu trabalho muito com arquiteto, com médico, arquitetas, médicas e advogadas. São os três nichos, né? E aí eu olho e falo assim, né? Então, sol, eu falo, gente... O que eu faço, né? Se eu quero atingir os arquitetos, os médicos, eu poderia, né, ir naquela clínica que deve ter uns 15 médicos, fazer ensaio de uns 3 para eles mostrarem, para tentar atrair os outros 12, né? Mas a preguiça, ela mata, né? E daí você fala assim, não, tem um orçamento aqui de gestante, eu vou fazer. E a gente acaba não acontecendo. Então, isso daqui é até uma chamada para mim de puxar a orelha também, porque as coisas não acontecem só no online, né? Eu acho que o brasileiro, eu sou mais velha, né? Eu tô com 44 anos, eu ainda sei que existe esse movimento de ligar para pessoas, né? A gente tem um telefone que fala, a gente pode levantar e falar com um colega. Bater na porta, né? Bater na porta da pessoa. É a geração mais nova, não. Entendeu? Assim, para procurar emprego, para arrumar namorado, é um inferno, porque eles não têm mais esse contato físico que a gente tem, né? Eu falo que a gente já tá numa geração mais cansada, né? A gente tá umas preguicinhas, tá com dor nas costas, acaba não fazendo. O que você daria como, até para mim, isso me ajuda, para eu levantar e sacudir essa poeira e ir atrás, sabe? Talvez um caminho, porque assim, eu fico assim, eu queria... Meu, regaça a manga, não tem fórmula mas, mágica. Assim, quando você pensa, como que você pode... existe uma questão de abordagem também, né? Tipo... Nem todo mundo é que nem a Annalise, ela chega e vai falando, né? Com Deus, o mundo, a Raimunda, a Daniela também. Eu já sou mais restrita, o meu posicionamento, o meu comportamento é diferente do dela. O meu eu só fico com preguiça. Então, mas A a outra não tem preguiça e tem cara de pau, então é mais fácil. Mas assim, de ir atrás, assim, o que você dá de dica, assim, ajuda a gente. O que... Toma a primeira não... Um energético. A primeira não vendendo o trabalho, né? Mas Faça a minha costurinha. Não, uma brincadeira à parte, quando tu tem alguém junto contigo que... Ajuda muito. Direciona, que direciona e te puxa pra isso, faz muita diferença. Porque normalmente você já tem a resposta. Você Você só precisa de um impulso, né? Um impulso. Viu, Carla? E às vezes uma reorganização dentro desse processo. Entendeu? Por quê? Pra mapear. Então, beleza. E que horas eu vou fazer isso também, né? Exatamente. Que horas vai fazer isso? Porque às vezes pra isso acontecer, tem um movimento anterior. Qual que é o movimento anterior? É liberar mais tempo na agenda? É terceirizar algum processo? É mudar a agenda, talvez? Porque tá fazendo muita coisa todos os dias? Tá fazendo muita coisa Na verdade, todos às vezes os dias? a gente não cria rotina, né? Exatamente.
E aí você pode substituir por, ao invés de eu fazer muitas coisas todos os dias, Faça eu um pouco fazer, cada dia. ou eu fazer muito de uma coisa num único É dia. um bloco, né? O blocado, bloco né? de agenda, que normalmente isso já dá uma E diferença produz muito melhor grande. também, né? E aí, se precisar, terceiriza para avançar. Mas, por exemplo, pegando esse teu exemplo prático, eu trabalho com arquitetas. Beleza, então faz um mapeamento. O que eu recomendaria se a gente tivesse numa mentoria? Fazer um mapeamento de região, entender quais são as construtoras ou quais são os escritórios de arquitetura que mais representam, olhar para arquitetas que têm um bom posicionamento no Instagram, que tem uma boa audiência, e quando eu falo audiência não é número de seguidores, é envolvimento, sabe? Sim. É que tu vê outros arquitetos comentando nos posts e tudo mais, porque significa que essa profissional é uma autoridade no nicho dela, criar um projeto e convidar essa pessoa para um projeto, para esse projeto. Que, na verdade, quando você fala dessa arquiteta, porque tem a arquiteta que é influencer e tem muitos seguidores. E tem aquela que é a autoridade, que criou ali a sua profissão, e é essa daí que você tá Perfeito. falando, né? E aí você faz esse processo de trazer para dentro de um projeto. Por quê? E aí é o recado que eu dou pra galera. Gente, vocês que fotografam, vocês não têm noção do poder que vocês têm na mão. Ah, Sim. Vocês não têm... É que para vocês é tão trivial, É tão normal, né? é tão normal. Cara, todo mundo hoje precisa de fotografia. todo mundo. Todo dia tá acontecendo eventos de lançamento de imóvel, de lançamento de projeto e tal, que muitas vezes não tem um profissional de fotografia E ali para fotografar as pessoas, entende? Tem muita arquiteta, tem muita médica que não tem foto dela trabalhando, foto dela no ambiente de trabalho, que A ela gente- possa criar conteúdo, A gente entende? recebeu um convidado que ele falou que ele pegou muito esse nicho por causa disso, porque ele ficava focado só em uma coisa, por exemplo, e às vezes você tá reclamando que não consegue cliente, que faz de conta, por exemplo, gestante. Você mora num condomínio e tem o quê? 3 pessoas que estão gestantes. Mas no seu condomínio, quantas pessoas trabalham? Quantas profissões existem ali? Sim. Então é muito mais fácil, às vezes, você ir para a parte profissional e conseguir divulgar seu trabalho dentro de um condomínio para fazer vários tipos de profissionais, conseguir vários elos de parceria. Então é você abrir o seu leque, abrir o seu olhar para ver o nicho que você consegue se destacar e ter mais indicação, né? Porque se você faz aquela... A pessoa do seu condomínio é arquiteta. Você faz arquiteta. Mas aquela arquiteta, ela vai engravidar, ela vai casar. Então, começa ali na pontinha, mas aí tem toda uma comunicação por trás. E outra, quais profissionais que chegam na gestante antes de você fotógrafo? Sim. Qual profissional que chega antes? O médico. Só- O médico, né? É, só. Ah. Então, beleza. A Então, doula, o médico. o médico, a doula. Então, o médico e a doula, eles, se você lá entrar no Instagram deles, tu vai ver que o Instagram deles normalmente é ruim, as fotos deles são ruins, Sim. eles não têm conteúdo de valor. Uhum. Então, Gostei. se eu listo 3, 4 médicos que trabalham com gestantes que são referência, crio um projeto de posicionamento. Por que eu uso a palavra projeto? Porque não é convidar para fazer um ensaio. Convidar para fazer um ensaio é pobre. Uhum. Agora, eu tenho um projeto onde eu quero resgatar a essência do trabalho do médico junto às gestantes e a importância disso. Cara, se eu sou médico, eu quero isso. Como é que é? Como é que funciona? Uhum. Tu entende? Então, eu crio um produto para algo que para mim é trivial, mas que para os outros é Você deu gigante. um nome diferente, Eu né? dei um nome uma diferente, roupagem uma diferente. roupagem diferente. Aí, eu crio uma linha de conteúdo, faço um ensaio desse médico, dessa médica, crio alguns conteúdos em parceria, alguns reels, algumas coisas. O que vai acontecer? Esse médico, vocês são mães. Quando você decide o médico ou a médica que vai te acompanhar, você vê tudo que ele faz. Você acompanha tudo É tudo mesmo. durante toda a gestação. Sim. O que vai acontecer? Você, profissional de fotografia, fez um trabalho com esse médico, automaticamente você atingiu um monte de outras gestantes que não te conheciam, e por você estar com esse médico, na hora, opa, se ela tá lá com o médico, ela é, boa, referência. é referência, eu quero ela também. Sacou? Então, e isso não tá na fotografia. Isso não tá no ficar fazendo stories para procurar cliente. Isso tá numa ação estratégica independente do teu Instagram. Se tu tem 1.500 ou 50 mil seguidores, você pode fazer isso. Só que, óbvio, dá trabalho. Precisa organizar, precisa criar um cronograma. Aí é onde entra, se tu tem alguém que te auxilia ou você constrói um plano de trabalho assim, as coisas funcionam. E posso falar, quase ninguém faz isso. Eu já fiz, Quase mas eu ninguém vou te faz falar, isso. fiz no começo de profissão. E não deu bom? Deu bom. Mas eu parei, cansei.
também. E aí, tu imagina agora, no nível que você E agora tá, é você diferente, fazer é. isso. Tem E eu muito lembro mais que o impacto. médico, ele tinha uma vez por semana um encontro com as mães no consultório dele, que ele fazia cafés e eu ia lá, ficava com o meu portfólio lá, era mó bom. E eu consegui bastante cliente, mas eu acho que depois você... Porque Posso- dá posso preguiça. contar uma história Quando você rapidinha? começa a ter mais Lógico. clientes, você começa a ter Eu preguiça. vou contar um case de uma mentorada. Ela saiu de uma cidade do interior, 13 mil habitantes, ela foi morar numa cidade maior. E ela chegou na cidade, ela fotografava mulheres em ensaios, né? Corporativos e tal. E ninguém conhecia ela. Ninguém, absolutamente ninguém. E a dor dela é, como que essas pessoas vão me contratar? O que ela fez? Ela marcou uma consulta com a principal nutricionista da cidade. Essa consulta foi 6 meses depois. Levou 6 meses para ir à consulta. Ela fez a consulta com a nutricionista. E como ela é fotógrafa, quando ela fez a consulta, Ela já falou. trocou ideia, enfim, tudo mais. Sugeriu e convidou ela para fazer um ensaio. Fez um ensaio dela e depois fez um ensaio no consultório, mostrando para essa nutricionista como que ela poderia fazer fotos, mudando o posicionamento de... Essas coisas que só você sabe fazer. Uhum. Muda o posicionamento desse vaso que vai ser melhor, troca essa cortina por essa aqui. Quando vai fazer stories, deixa essa luz bater no teu rosto. Fez isso. O que aconteceu? A nutricionista amou, virou para ela e disse assim, Gabi, tu se importaria de falar isso com as minhas amigas que são médicas? Não. Para encurtar a história, o que aconteceu? Essa nutricionista juntou outras 11 médicas da cidade, fecharam um sábado de tarde para fazer um chá, um cafezinho, um chá da tarde e falar sobre fotografia. Como direcionar pra fotografia. Como direcionar. Aí essa menina que veio do interior, que não conhecia ninguém, com uma única ação se posicionou com 12 profissionais de saúde muito bem posicionadas da cidade. O que aconteceu? Ela fez ensaio de todas e as clientes dessas médicas começaram a fazer ensaios com ela. Então, entende? Se ela ficasse lá pensando, o que eu vou postar no Instagram, que stories que eu vou fazer, não teria dado tanto resultado. Ela como levantou a movimento bunda como da esse. cadeira. Levantou a bunda da cadeira. Isso qualquer um pode fazer. E você também fala muito sobre uma mente mais vencedora, né? Uma mente mais poderosa. Como que você trabalha isso? No início, eu trabalhava muito focado em motivação. Depois, entendendo um pouco mais da mente, fui estudar muito sobre isso, estudar pessoas. Hoje, eu arrisco dizer que quase 100% do trabalho é focado em eliminar a crença. Em eliminar as crenças. A gente fica o tempo todo, né? Se E sabotando. principalmente as crenças que vêm de família. As crenças que foram colocadas quase lá um na psicólogo. infância. As coisas que eu vi de pai, que eu vi de mãe, que eu vi de cuidador, que eu vi de vó e tudo mais. E quando chega na fase adulta, como vocês falaram, é igual videogame. O chefão vai ficando cada vez maior. Então, quando eu tô lá na faixa dos 20 anos, eu busco aceitação. Eu busco que as pessoas me aceitem, então eu tenho medo de fazer, de me expor, de ir com tudo, porque as pessoas, eu fico com medo de não ser aceita, de não ser aceito. Depois, quando eu tô na faixa dos 30 anos, isso já muda para eu ter o reconhecimento, eu quero que as pessoas me reconheçam, eu quero que as pessoas valorizem o que eu faço. Você me estudou mesmo, hein? E aí, quando chega lá na faixa dos 40 anos, você começa a se questionar se realmente valeu a pena tudo isso que você fez. Você tá Então, você está vivendo. Valeu a pena ou se você não deveria mesmo ter ouvido teu pai e tua mãe, ter feito, sei lá, uma faculdade XYZ. Eu acho que no 40 também a gente entra numa fase do foda-se. É meio que foda-se, assim, sabe? Foda-se no sentido de... eu não tô ligando muito pro que o outro tá pensando mais. Eu quero ser eu mesma, eu quero voltar pra minha essência. Eu acho que existe esse resgate, né? Depois que você faz os 40, você para um pouco de se preocupar com o julgamento alheio. Então, essa coisa de olhar e falar, eu vou postar um stories e alguém vai rir, dane-se. A gente aqui faz podcast. O tempo todo a gente fala besteira, a gente não tá preocupado, entendeu? Porque a gente já passou dessa fase, acho que da aceitação, de ficar buscando essa aprovação do outro. A gente já tá meio que se lasque, entendeu? E aí a gente precisa trabalhar isso. Então a mentalidade vem muito nisso. Porque a aceitação é externa, então você nunca vai ter aceitação. Nunca. É você que tem que se aceitar.
E tomar vergonha na cara também e entender que você tomou uma decisão. Pô, se você tomou a decisão de fazer fotografia, Assume cara, e vai né? ficar a vida inteira igual uma criança. Ai, mas as pessoas queriam que eu fosse o quê? Meu, o foda-se dos 40 dá quando tem 18, 20. Sim. Se viesse antes, seria melhor. Se viesse né? antes, seria melhor, porque aí tu te liberta e vai, entendeu? E aí uma recomendação que eu dou também para fotógrafo, quer dar o foda-se? Viaja. É verdade. Viaja. Sabe por quê? Porque o que as pessoas mais gostam de fazer é viajar. E toda pessoa que tem uma vida, eu tô brincando de vida normal, né? A vida CLT, a vida 8-18, Quando tira férias, viaja. a maior frustração que ela tem é de não ter liberdade para poder viajar. Então, fotógrafo, você quer ter essa sensação de, cara, que bom que eu escolhi isso, viaje. Tô viajando, gente. Hoje. Viaja. Pega um Agora final de sim. semana, pega uma promoção de passagem e vai para um lugar, fotografa, faz ensaio, conhece pessoas. Gera esse movimento na vida, porque isso vai te dar uma energia que você vai olhar para você e vai dizer, cara, que bom que eu escolhi fazer isso. Porque eu poderia estar trancado dentro de um escritório trabalhando das 8 às 18. E não tô dizendo que isso é ruim. Sim. São né? escolhas, né? São escolhas, entendeu? Então, se você escolheu, assume a escolha. O fotógrafo precisa assumir a escolha e parar de, ai, porque não me reconhecem, porque é tão difícil, porque, meu, Ó céus, ó vida. ó céus, ó vida. Cara, assume e vai pra cima, tem que... Aí volta lá na frase do Cortella. Exatamente, foda-se, vai pra frente. Faça coisas que você pode fazer por ter escolhido o que você escolheu. Gostei. Eu tenho usado muito a frase, né? O problema você já tem. Ponto. Então agora é só você ir atrás da solução. Não ficar se lamentando no problema, ou nas coisas que estão dando errado, ou nas coisas que não estão acontecendo. E uma coisa também de mentalidade, já que a gente está falando isso, é sair da mente. O maior desafio que todos nós temos, né, é sair da mente. Porque a mente sempre joga contra. Então, quando eu saio da mente quando eu venho para o coração e quando eu vou para a organização. Então, o que eu sinto, aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer, o que faz sentido para mim, eu boto isso, eu sinto isso, eu boto para o papel e construo planos. Porque se eu fico pensando muito, a mente vai jogar contra e ela vai te fazer ficar escondido dentro de um quarto, editando o dia inteiro, esperando o cliente bater na tua porta. Porque a gente se sabota, né? Se Ela fica sabota, aqui, ó. Tem duas vozinhas aqui, né? Ela sabota. A que você vem de dentro e a outra que vem aqui o seu medo, as suas crenças. Ela fica falando, você não vai conseguir. Mas e se eu tentar? Não, mas calma. É o pessimismo. É o pessimismo. calma, Que te congela, na verdade. E andem com pessoas que estão fazendo esse movimento para avançar. Porque Isso dá um gás, Isso né? não é papo de coach, nem frase de para-choque de caminhão. Mas, cara, se você anda com pessoas que estão buscando caminhos, estão buscando soluções, você vai buscar também. Se você anda com pessoas que, cara, estão sempre reclamando, tá tudo ruim, só vem problemas, automaticamente tua mente vai jogar contra. É muito mais fácil para a mente ficar no problema do que ficar na solução. Então, se relacionar com pessoas que estão jogando esse jogo é importante. Consumir conteúdos. Que não te deixe parado disso no também mesmo lugar, né? Exatamente. Não te deixe na área de conforto ali, né? E se desafiar. Sempre se desafiar, fazer coisas diferentes. Eu, Ana, pessoal, né? Sei lá, falando de crenças agora, eu sempre escutei, né? Às vezes minha mãe falar, ruim com ele, pior sem ele, né? Essa frase. Independente de qual área, não tô falando, né? E hoje, você falando, eu tô pensando, né? Eu sei que um dos meus problemas de crescimento, né? É exatamente essa frase que fica me bloqueando. Então, assim, às vezes eu tenho medo, né? De tomar decisões ou trocar pessoas, seja em qualquer área, assim, porque falar, tá rodando, e a gente acaba ficando refém realmente e não toma uma decisão correta. Tua mãe né? fazia o quê? A minha mãe, ela como assim, fazia... Ela sempre falou, né? Sempre assim. Mas tua mãe trabalhava com o quê? Minha mãe sempre foi dona de casa, ela tinha hotel, pensão, bar, né? E assim, o meu pai era uma pessoa maravilhosa, tal, mas então ela... Isso é que quando fala assim, ruim com ele, pior sem ele, parece que tá falando de marido, e não é isso, né? Mas a minha mãe, toda vez, se uma mulher... Mas ela é bem prática. Tudo guarda dinheiro, isso não pode. Isso não pode, não investe. Se você tem 100 mil, é esse 100 mil que você vai ter. Não adianta você... Bolsa de valores, ela
nossa, ela odeia. Então, assim, por exemplo, né? Um exemplo, se a Dani falar, eu vou me separar, minha mãe já ia falar, ruim com ele, pior sem ele, sabe? Então, ela me criou muito, assim, segura e muito desse jeito, né? E, às vezes, assim, eu tenho esse crescimento, eu cresci bastante na fotografia, e hoje eu sofro muito com isso, exatamente porque eu não consigo, não é porque eu não quero delegar, né? Às vezes é porque assim, eu tô precisando de mais pessoas para trabalhar, que hoje eu tenho uma pessoa, né, maravilhosa, mas às vezes eu tô precisando de mais pessoas e eu fico, não, acho que dá conta sim, acho que eu vou segurar, porque eu não quero, né? Então, você falando agora, me veio várias coisas aqui pela mente. Porque na hora que você se permitir pro caminho natural teu, que qual que é o teu caminho natural? É estruturar para aproveitar toda essa construção que tu tem de anos e tornar o teu negócio cada vez mais saudável, sem necessariamente depender de você. Não, e sem necessariamente eu perder a saúde, né? Porque Isso, não adianta crescer e perder a saúde. E tu sente isso no teu coração. Tu sente. Só que quando tu vai pra mente, que é a tomada de decisão, a tua mente diz assim, mas isso é inseguro. E se der errado? Então é melhor ficar na segurança. Então é melhor você, pra tua mente, que vem a crença, e que não tem nada errado, porque muito provavelmente para tua mãe, aquela segurança, ela foi a maior conquista da vida dela, poder ter aquela segurança, entende? E o que ela podia te passar era isso, então a segurança é a melhor coisa. Quando tu vai pra mente, a mente diz assim pra ti, inconsciente, não dá esse passo. Não dá. Porque se der errado, você vai perder o que você já tem. E aí é um processo de reprogramar isso para entender, beleza, mãezinha, olha o sucesso que eu tive, te reconheço, só tô onde eu tô por tudo que você fez por mim, agora eu vou seguir meu caminho. Eu vou além. É isso. Né? E é um processo de liberação dessa crença, porque ela não é tua. Né? Ela foi instalada. Enraizada. É enraizada. E aí quando tu libera, e não é se libertar dela, porque a gente não se liberta, a gente libera. Eu libero isso, mãe, isso é teu. Agora eu vou seguir meu caminho. Eu vou arriscar, eu vou sim passar pelo medo de não dar certo. Ou de recomeçar, ou de trocar pessoas, eu vou. Enfim, e eu só posso fazer isso porque você me ensinou a trazer segurança. Entende? É forte, né? Tudo é muito profundo. E aí quando vira essa chave... Aí vai. Só flui. Aí vai. Ai, Jesus! Ai, muito não é terapia, tá? Não é terapia, mas... Né? Era pra ser marketing. A gente precisava de 4 horas. 4 horas. A gente Você volta. dimensionou errado. Daqui a um ano. Um ou dois. Não, ele não tem agenda. Se você vir pra São Paulo, você avisa, tá? Muito porque bom. Mas por isso que essa parte pessoal ela é tão importante. E o que eu aprendi, que eu trago desses 8 anos, de 6 anos pra cá, é primeiro o pessoal, depois o negócio. O negócio é muito fácil. Eu concordo. Porque tá tudo relacionado, né? É muito fácil. Você tomar a decisão de contratar, terceirizar, lançar uma campanha, subir teu preço, fazer ações estratégicas, isso é fácil. Desde que você esteja seguro de fazer esse movimento. E seguro não no sentido de vai dar certo, seguro no sentido de que eu vou arriscar. E eu sei quem eu sou, e eu vou assumir, chegar, e eu vou assumir o resultado que isso vai trazer. E aí isso se trabalha no pessoal, porque se a pessoa tá segura, ela vai. Ela vai. Porque dá muito medo, né? Dá muito, nossa. E eu sou igual a Annalisa, eu também tenho um pouco de receio de arriscar, a gente tem esses problemas, mas a gente precisava de mais umas 4 horas, né? Mas aí só para fechar esse ponto, tem uma sugestão, uma dica substitui o medo por um objetivo. E joga nesse objetivo um motivo disso. Então, por exemplo, por qual objetivo, por que eu quero crescer? Por que eu quero dar esse passo? É financeiro? Beleza. Eu quero faturar mais, eu quero ter mais reserva financeira. E por qual motivo você quer isso? Porque eu quero poder todo ano pegar a minha família e, sei lá, passar o Réveillon na neve em Nova York ou em Paris. Pronto. Você botou uma meta, acoplou um motivo a isso e agora foda-se. Só em busca, né? É só em busca. Aí o medo, ele não sai. Mas ele ganha um companheiro que é, cara, eu vou fazer esse negócio. Entende? Eu tenho, só para fechar, eu tenho um casal de fotógrafos que eles começaram a correr, a gente estava conversando e o sonho deles é ir para a Islândia.
O sonho deles é ir para a Islândia. Muito fotógrafo gosta da Islândia e tal, por vários motivos. E aí algumas metas de projetos novos e tal. Será que vamos avançar ou não vamos avançar? Qual que foi a meta que foi colocada? Beleza. Em agosto tem uma prova de corrida na Islândia. Vocês vão se inscrever para essa prova. Vocês vão levantar quanto vocês vão precisar de grana para poder viajar, correr a prova, fazer foto lá, dar um tour pela Europa. E esta meta, esse valor, vai entrar na meta para esse novo projeto. Ponto. Então, o medo na hora... Caraca, imagina nós lá. Pronto. Aí tu trocou o medo por movimento. Não por motivação, por movimento. Eles não foram ainda, esse ano. Não, agora, é coisa recente. Ai, que legal. Entendeu? Aconteceu mesmo comigo, só para finalizar também, né, que já estourou o tempo. Quando eu conheci meu marido é financeiro, né, eu tinha 18 anos, era uma menina, e eu falava para ele que eu queria ir para fora, porque minha família é toda do interior, nunca ninguém pegou um avião para ir para fora, e eu falava, batia no peito, eu falava assim, eu quero aprender inglês fora. E aí, o que ele falou? Ele falou assim, então tá bom, então começa a me dar, como você ajuda em casa, eu sempre ajudei em casa, né, você me dá seu 13º e sua participação dos lucros, que era... Participação dos lucros, acho que eram quase 2 salários, e 13º ganhava pouco, né, 13º um salário, e ele foi juntando. Aí um belo dia ele chegou pra mim e falou, você pode ir? Eu falei, onde? Tipo, pra Carapicuíba? Ele falou, não, pro Canadá. Você não queria ir pro Canadá? O Canadá, e ele é todo financeiro. O Canadá, o dólar canadense custa tanto, a sua passagem, eu já olhei, custa tanto. Aí pra você se hospedar, daí a gente vai ter que ir lá pra ver como que é, porque você vai ficar numa casa de família, que é um pouco mais em conta. Mas eu fiz um cálculo pra você de quanto você vai gastar de comida. Você não pode ter um monte de refeição. Você vai ter que comer uma das refeições da casa, mas a outra refeição você consegue gastar com o seu dinheiro, você vai gastar X, você já tem o dinheiro. Eu olhei pra ele, eu fiquei em pânico. Porque, assim, aquilo eu imaginava, mas, gente, eu nunca botei no papel para fazer. Então, assim, eu não ia para o Canadá. Você entende? Se não fosse por ele, eu não teria viajado até hoje para fora, na minha vida. E ele proporcionou que eu conseguisse pegar o meu plano, que estava aqui um balãozinho, puxar para baixo e transformar ele em meta. Às vezes pôr no papel facilita muito. Duas coisas disso. Primeiro, guarda esse homem numa caixinha, né? Porque é uma espécie em extinção, que né? senão eu estaria embaixo da ponte com as minhas bolsas. Protege, né? Porque ele podia fazer um podcast só para falar de homem que não acorda pro mundo, né? Mas, enfim, fecha parênteses. A maior chave de tudo isso que tu falou, e vale para todo mundo que está assistindo esse podcast, a gente não coloca no papel. Uhum. Se a gente começa a tirar o que está na cabeça, na ideia, no plano, no objetivo, na meta, e põe no papel, o jogo muda. É que senão o balãozinho fica aqui, né? E ele vira pressão, ele vira medo, ele vira insegurança. E às vezes ele some, porque a gente esquece some, dele, né? exatamente. Agora, quando põe no papel, botar no papel para construir um objetivo, um plano, uma meta, o jogo muda. E a gente brasileiro não faz isso, né? Eu demorei 2 anos, mas eu consegui. E eu não ganhava super bem, gente. Eu ganhava... Maravilha. Chegamos ao fim, Ai, gente. Ai, que gente, Nossa, não queria boa, ter hein? voa, meu. Passamos ainda. Ai, que delícia. A Eu gente achei que tinha era que mais ter do que 15 marcado. minutos. Passamos muito. Pô, poxa, mas foi só 12, né? Vamos fazer uma live, Gente. Gleison? Vamos fazer Bora. uma live? Vamos fazer uma Vamos. live. Porque Bora, pra complementar um Pra pouco com esse complementar. assunto. Porque Aguardem eu que a acho gente vai fazer uma live pra acho que puxar as faltou. dúvidas Bora, depois do bora. podcast. É. Gente, estamos chegando mais um fim, assim, do nosso podcast. Adoramos. Obrigada mais uma vez, de coração, por estar aqui, por passar tanta informação que nossa cabeça vai já estar assim. E a gente tem outro pra gravar e agora a gente tá aqui, ó, pensando, o que eu vou fazer? Qual é o balãozinho que eu vou pegar? Eu acho que a nossa convidada também tá aprendendo ali, que eu vi ela consumindo conteúdo ali. Essa aí pega tudo. Então, fica aqui nosso agradecimento. Obrigado aos nossos patrocinadores, mais uma vez. Alfa Photobook, Banlec, Café Ananias e Assis. Muito obrigada de coração. E vocês que estão aqui com a gente, curte, compartilha, mostra para o amiguinho que o nosso conteúdo é relevante, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nada, maratona tudo. E é isso, gente. Te esperamos no próximo episódio. Um beijo, tchau. Valeu, galera. Esse episódio da Fotógrafas de Quinta é patrocinado por Alfa Photobook, Banlec, Assis e Café Ananias. Alfa Photobook, o melhor prazo de entrega do mercado com qualidade e preço. Banlec, uma plataforma inteligente de fotos com ferramenta de reconhecimento facial que facilita para você ter mais lucratividade no seu trabalho. Assis, uma assistente virtual que te ajuda desde o primeiro contato com seus clientes até a pós-venda. E Café Ananias, a nobreza da cafeicultura para nossas xícaras. Um século de tradição e paixão.